Bom dia a todos. Eu sou Deusuíta, professora da UEMA de Caxias. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aos organizadores da Semana do Meio Ambiente e quero agradecer a oportunidade de poder, nessa manhã, estar com vocês discutindo sobre o impacto das nanopartículas no meio ambiente. Acredito que é um tema pertinente, né, que merece a gente trazer essa discussão. Bom, o que são nanopartículas? Nanopartícula é qualquer material que possua ao menos uma das suas dimensões menor do que 100 nanômetros. Então, essas partículas, elas podem ter os mais diversos tamanhos e texturas. Tá? As nanopartículas, tanto elas podem ser solúveis como insolúveis. As nanopartículas também, elas podem ser naturais, tá? Como vírus, alérgenos, ou algumas nanopartículas que são produzidas a altas temperaturas, como as erupções vulcânicas, tá? As nanopartículas também elas podem ser criadas intencionalmente, né? Quando a gente diz que elas são engenheiradas, quando elas são produzidas em laboratórios via manipulação de materiais em nível atômico, molecular ou macromolecular. As nanopartículas podem ser ainda não intencionalmente, né? Como as nanopartículas derivadas da poluição causada por automóveis, por indústrias e até mesmo por fumaça de cigarros. Então, as nanopartículas, né, engenheiradas, artificiais, elas apresentam propriedades físico-químicas, ópticas, eletrônicas, térmicas, catalíticas e mecânicas inovadoras. Então, essas propriedades, elas não se apresentam nas formas usuais. Daí, né, a importância de se trazer essa discussão sobre as nanopartículas, né? Essas propriedades, elas apresentam várias possibilidades, né, de aplicação. Então, o prefixo nano, ele está relacionado a uma escala de medida em que um nanômetro, ele representa 1 bilionésimo do metro ou 1 milionésimo do milímetro, tá? Então, estruturas nessa escala, elas apresentam propriedades funcionais únicas, né? Propriedades que não são encontradas na escala macro. Então, as nanopartículas, elas têm uma característica bem interessante, né? Elas apresentam uma grande área superficial. E elas exibem essas propriedades mecânicas, ópticas, magnéticas ou químicas distintas das partículas e superfícies macroscópicas. Então, essas propriedades, né, elas têm aplicações tecnológicas e na nanotecnologia, né, o que chamamos de nanotecnologia molecular ou nanofabricação, para o desenvolvimento de sistemas nanométricos, né, autorreplicantes, como, por exemplo, os nanorobôs. Então, essa propriedade ou essas propriedades das nanopartículas, elas podem mudar significativamente devido aos efeitos quânticos e ao aumento da relação superfície-massa. Então, algumas características que podem ser alteradas são a condutividade elétrica, a elasticidade, a resistência, a alteração da cor e a capacidade de penetração. Essa alteração da cor é uma das primeiras características quando a gente está desenvolvendo nanopartícula que a gente observa, tá? Essa mudança de coloração. Então, as nanopartículas, elas têm uma superfície enorme proporcionalmente à sua massa, né, ao seu peso. Então, por conta disso, elas apresentam maior reatividade química, mais atividade biológica e uma maior ação catalisadora quando a gente compara com partículas macro, né, da mesma composição química. Então, como esses nanomateriais, eles podem ter uma biodisponibilidade mais elevada do que as partículas macro, elas são muito mais absorvidas pelas células, pelos tecidos e pelos órgãos. Então, os nanomateriais, né, com a mesma composição química, que tenham tamanhos ou formas diferentes, eles podem ter aplicações diferentes ou toxicidade completamente distintas. A nanociência, né, é o estudo de estruturas moleculares e atômicas, as quais apresentam escalas nanométricas, tá? Então, esse prefixo nano, ele tem origem grega, né, e ele tem como significado 1 bilionésimo de algo, né, de algum material, né, que você transformou em nanomaterial. Então, as propriedades dos materiais, eles são dependentes do tamanho das partículas desse material,
onde todas as propriedades desses materiais, né, eles manifestam-se a partir de um determinado tamanho, que é o chamado tamanho crítico. Então, o pequeno tamanho das nanopartículas, né, ele vai facilitar a sua difusão, o transporte na atmosfera, na água, no solo, ao passo, né, que também ele vai dificultar a sua remoção pelas técnicas usuais de filtração. Então, ele pode facilitar também a entrada e o acúmulo de nanopartículas em células vivas. As nanopartículas de prata, né, que é o que a gente estuda, o que a gente trabalha, o meu grupo de pesquisa a gente desenvolve, elas constituem opções promissoras na linha de defesa contra infecções multiresistentes. Então, essa relevância médica, né, das nanopartículas de prata, ela está diretamente relacionada ao potencial de superar mecanismos de resistência aos antibióticos já existentes, né, a múltipla ação inibitória e a capacidade de transportar os antibióticos. Então, quando se vai desenvolver a nanopartícula, né, ela tem duas rotas, tá? Pode ser o top-down, que é quando você pega um sólido, né, e você vai fragmentando ele até ele atingir esse tamanho de 0 a 100 nanômetros, que é quando a gente chama de nanopartículas. Ou o bottom-up, né, que é quando você vai juntando os átomos, promovendo a aglomeração, até atingir nanopartículas nesse tamanho de 0 a 100 nanômetros. Uma das características, né, que ele muda as características quando você quebra, né, ou transforma essa matéria em nanomatéria, você pode observar essa variação de cor, né, em suspensões com nanopartículas. Aqui eu trago o exemplo das nanopartículas de ouro, né, depois de desenvolvida a nanopartícula, né, e feita a caracterização através do UV-Vis, você observa, né, os picos, né, que são formados em relação à coloração. E o pico, né, que ele apresenta, ele dá uma ideia do tamanho, tá? De 20 nanômetros, 10 nanômetros, 6 nanômetros, e assim você consegue, né, sempre que você desenvolve uma nanopartícula, é muito importante você identificar o tamanho, né, e identificar as características dessa nanopartícula para você dar uma aplicação, né, a elas. As nanopartículas de prata, elas são um dos nanomateriais mais estudados e utilizados atualmente, tá? Então, eles podem ser preparados, né, produzidos por rotas químicas, físicas e biogênicas. Essa síntese, né, biogênica, ela é também chamada de síntese verde, onde a gente usa fungos, macromoléculas, plantas, bactérias, tá? Para promover o desenvolvimento dessas nanopartículas. Nós priorizamos, né, no nosso laboratório, desenvolver nanopartículas através da síntese verde, por ela ser mais amigável ao meio ambiente, né? E essa estabilização com plantas, né, que ela facilita também essa aplicação, né, e a utilização no meio ambiente. Desenvolvemos, né, várias nanopartículas, né, estabilizadas em diversas vegetais, para aplicação, né, tanto em bactérias multiresistentes, né, micro-organismos, fungos, como também para aplicação na regeneração tecidual. E temos encontrado, né, excelentes, né, produtos com aplicação, né, a esses micro-organismos, como a E. coli, a Klebsiella, a Pseudomonas, tá? E também com atividade de regeneração tecidual. A nanotecnologia, né, nos últimos anos, ela vem ganhando notoriedade, né, impactando em diferentes aspectos na área das ciências da saúde, tá? Isso porque essa tecnologia, né, ela viabiliza a transformação dos materiais em nanoprodutos, ou seja, diferentes estruturas atômicas e moleculares com dimensões nanométricas, tá, tornam o produto final mais eficiente e de baixo custo, tá? No entanto, as mesmas propriedades, né, que conferem a eficiência, né, dessas nanopartículas, eles poderão também ser responsáveis por efeitos nocivos aos seres humanos, tá? E ao meio ambiente. Então, a nanotecnologia, ela oferece a perspectiva de grandes avanços, né, que permitirão melhorar a qualidade de vida e também preservar o ambiente, né? Mas é importante se analisar também o impacto negativo dessas nanopartículas.
Então, a utilização de nanopartículas na medicina, ela tornou-se uma das principais subcategorias da nanotecnologia, ganhando o nome de nanomedicina. Tá? Então, o rápido e dinâmico avanço da medicina permitiu incorporar meios biológicos a nanomateriais, dando origem a novos meios de diagnósticos e de tratamentos de várias patologias. Então, as partículas, né, nessa escala de 0 a 100 nanômetro ou nanopartículas, elas apresentam, né, essa grande área superficial, exibem propriedades mecânicas, ópticas, magnéticas ou químicas distintas, né, do tamanho macro, tá? E essas propriedades, elas têm aplicações tecnológicas, na saúde, no meio ambiente, tá? E também na nanotecnologia, né, chamado nanotecnologia molecular, tá? O nanofabricação, onde já, né, se vislumbra aí o desenvolvimento de sistemas nanométricos autorreplicantes, como os nanorobôs. A nanobiotecnologia, né, ela tem levado à produção de novos materiais. Então, hoje a gente encontra no mercado aí muitos novos materiais com excelentes aplicações. Como é ainda recente, né, os riscos para a saúde humana e o ambiente ainda deles não estão suficientemente avaliados. Pertencendo, né, no caso, essas nanopartículas, pelo fato de elas serem nanométricas, e elas podem atravessar poros, né, se acumular nas células, né, se acumular na atmosfera, na água, no solo. Então, a nanotecnologia, ela oferece, né, essa perspectiva de grandes avanços que permitem melhorar a qualidade de vida e ajudar a preservar o meio ambiente, onde a gente vê, né, diversos benefícios desses nanomateriais. No entanto, né, há um ponto de preocupação a ser considerado, tá? É que a alteração em algumas propriedades, elas podem causar interações ainda desconhecidas aos sistemas biológicos. Então, devido, né, ao aumento na permeabilidade por meio da pele, mucosas, membranas, alguns estudos, né, eles já sugerem uma maior toxicidade da nanopartícula do que das mesmas substâncias em escala macro. No entanto, né, ainda não há dados suficientes no que se refere ao efeito adverso à saúde humana, nem ao meio ambiente, nem toxicidade, de deposição, destino e susceptibilidade, né, das várias espécies vivas a esses materiais. Então, como em qualquer área da tecnologia que faz uso intensivo de novos materiais e substâncias químicas, né, as nanopartículas trazem consigo alguns riscos, né, ao meio ambiente e à saúde humana. Então, testes de genotoxicidade, eles avaliam a capacidade de alguns nanomateriais danificarem as informações genéticas das células, causarem mutações, citotoxicidade, genotoxicidade, tá? De um organismo vivo. Ainda, né, que os danos não sejam potencialmente mutagênicos ou carcinogênicos. Então, é importante, né, a realização desses testes, né, de citotoxicidade e genotoxicidade. No Brasil, ainda existem leis e dispositivos capazes de prevenir ou até mesmo, né, de abordar as peculiaridades dessa nova revolução tecnológica. Então, a exposição da população humana a nanopartículas pode ser considerada, né, essa exposição de forma permanente, uma vez que essas partículas se encontram no ar que respiramos, tá? Numa vasta gama de produtos de consumo, né, que usamos diariamente. Então, esses materiais, eles constituem um novo desafio, tá? Em termos de saúde pública. Por isso, são necessários estudos, né, que permitam garantir a utilização dessas nanopartículas nos materiais, né, nos produtos, de forma segura e que minimizem os riscos para a saúde. Então, o conhecimento atual, ele sugere, né, que a exposição a certos nanomateriais, nanoaparelhos ou produtos derivados da nanobiotecnologia, ele pode causar danos significativamente à saúde e ao ambiente. Então, a nanoescala, ela pode dotá-los, né, de propriedades químicas inovadoras, propriedades físicas, biológicas inovadoras. No entanto, né, a mobilidade, a alta reatividade e outras propriedades, elas podem ser
responsáveis por efeitos toxicológicos ainda desconhecidos. Então, é importante, né, a realização de estudos, né, de genotoxicidade desses nanomateriais para se identificar o seu dano potencial, tá, aos seres vivos. No entanto, né, os estudos revisados sobre a genotoxicidade de nanomateriais, eles não representam ainda uma homogeneidade significativa. Por isso, né, se gera uma insegurança, né, sobre a diversidade de testes para se chegar a conclusões aceitáveis. Assim como para a saúde humana, não há dados suficientes no que tange aos efeitos ecológicos, né, a deposição, destino, a susceptibilidade de várias espécies vivas a esses nanomateriais. Então, essas rotas de exposição, elas podem variar de acordo com o ambiente ecológico, né, com o solo, com o sedimento, com a água, com a atmosfera. E no que se refere, né, à degradação e à acumulação das nanopartículas, é importante entender, né, que o destino dos nanomateriais no ambiente, para que se consiga compreender a exposição aos seres humanos e aos outros organismos, para que a gente possa entender os riscos, né, aos quais os seres vivos estão expostos. Então, os testes com nanopartículas, né, eles mostram efeitos diferentes conforme o tamanho e as características das nanopartículas, tá? Então, concentrações, né, do tamanho médio entre 20 e 30 nanômetros, tá? Alguns estudos mostram, né, uma concentração mais elevada, reduzindo a viabilidade celular, tá? Que essas concentrações mais elevadas, elas promovem dano ao DNA, né, à exposição após 24 horas. E ainda aumenta, né, a apoptose e a necrose celular, tá? Então, alguns estudos mostram, né, que as maiores concentrações, né, de nanopartículas, né, por um tempo médio, né, em torno aí de 24 horas, eles já podem induzir citotoxicidade significativa, né, e genotoxicidade. Então, o conhecimento, né, atual, ele sugere, né, que a exposição a certos nanomateriais, nanoaparelhos, ainda não existe, né, uma padronização em relação à toxicidade das nanopartículas. Daí se faz necessário, né, o conhecimento dessas propriedades em relação aos impactos para a saúde dos indivíduos e do meio ambiente, para que sejam traçados diretrizes, né, quanto à produção das nanopartículas, quanto à sua comercialização, o descarte, né, para que isso aconteça de forma correta e sustentável. Então, a realização da síntese verde, né, na produção das nanopartículas, elas têm recebido, né, notoriedade na nanotecnologia, exatamente porque a síntese verde ela atenua, né, os impactos ambientais, né, porque há uma diminuição na quantidade de reagentes químicos que são usados, né, para a síntese dessas nanopartículas, tá? Então, os benefícios, né, provenientes da nanotecnologia, né, já são bem estudados, né, como, por exemplo, na prevenção de poluição ou dos danos indiretos ao meio ambiente. Como, por exemplo, né, o uso de nanomateriais catalíticos, né, que eles aumentam a eficiência, a seletividade de processos industriais, tá? E isso resultaria no aproveitamento mais eficiente de matérias-primas, com consumo menor de energia e produção de quantidades menores de resíduos indesejáveis. Em relação ao benefício, né, do tratamento ou remoção da poluição, o que se observa é que a grande área superficial das nanopartículas lhes confere, em muitos casos, excelentes propriedades de adsorção de metais e de substâncias orgânicas. Então, a etapa subsequente, né, da coleta das partículas e remoção de poluentes pode ser facilitada pelo uso de nanopartículas magnéticas, como, por exemplo, né, já é utilizado. Em relação à detecção e monitoramento da poluição, a nanotecnologia ela vem permitindo, né, a fabricação de sensores cada vez menores, mais seletivos e mais sensíveis para a detecção e monitoramento de poluentes orgânicos e inorgânicos no meio ambiente. Tá? Em relação à segurança dos nanomateriais, são muitos pontos ainda, né, que se precisa analisar.
muitos pontos positivos, né, da nanotecnologia, que seria a solução para muitos problemas sociais e ecológicos. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta, principalmente, né, em relação aos impactos à saúde e ao meio ambiente. Então, os nanomateriais, eles apresentam propriedades, né, de comportamentos específicos, sendo impossível se fazer uma avaliação genérica dos riscos à saúde e ao meio ambiente. Então, o Centro Internacional, né, para a Avaliação de Tecnologia e algumas ONGs, né, como a ONG Amigos da Terra, né, em conjunto, né, com outras entidades de vários continentes, eles elaboraram um documento intitulado Princípios para a Supervisão das Nanotecnologias e Nanomateriais, né, conhecido como NanoAction 2007. Então, ele traz alguns princípios, tá? Ao todo são 8 princípios. Um dos princípios, né, é o princípio da precaução, tá? Quando alguma atividade ela ameaça a saúde humana e ao meio ambiente, né, nós devemos ter precaução, né? Na síntese, nos estudos, na aplicação. Então, é um princípio interessante, né, a ser observado quem trabalha com nanociência, né, com nanotecnologia, com as nanopartículas. O outro princípio é o de proteção, a proteção e saúde do público e dos trabalhadores. Ou seja, quando a gente observa, né, o tamanho das nanopartículas, né, e esse tamanho reduzido, essas nanopartículas elas podem cruzar membranas biológicas, né, entrar nas células, tecidos, órgãos, com maior facilidade do que as partículas com dimensões maiores. E quando inaladas, né, essas nanopartículas podem passar dos pulmões para a corrente sanguínea. Eles podem também, né, penetrar na pele, né, via a presença de tensoativos, ou se a pele for massageada, chegando até a corrente sanguínea. Quando ingeridos, né, os nanomateriais, eles podem atravessar as paredes gastrointestinais, podem chegar ao sistema circulatório e, posteriormente, essas nanopartículas podem aderir e infiltrar-se em diferentes órgãos e tecidos, né, como cérebro, fígado, coração, rins, baço, medula óssea e até mesmo o sistema nervoso. Então, quando se encontram dentro das células, as nanopartículas podem interferir no funcionamento normal, causar oxidação nas células e, eventualmente, implicar na morte celular. Então, esse princípio, né, de proteção e saúde do público e dos trabalhadores implica, né, a compreensão de que se deve realizar uma avaliação do ciclo de um nanomaterial, né, fazer essa análise do ciclo de vida, desde a manufatura, transporte, consumo, reciclagem e descarte, antes que esses nanomateriais, esses nanoprodutos, sejam colocados no mercado. Por quê? Porque uma vez livre na natureza, né, os produtos fabricados com nanomateriais, eles representam uma classe totalmente nova, né, de produtos e que possam ser contaminantes. Então, novos impactos e danos ambientais podem ser esperados, né, a partir de novas características incorporadas pelos produtos que contêm as nanopartículas, né, como, por exemplo, a mobilidade, né, a persistência dessas nanopartículas no solo, na água e no ar, a bioacumulação e interações inesperadas das nanopartículas com químicos e materiais biológicos. O outro princípio, né, que se deve observar é o princípio da transparência. Os riscos inerentes da introdução de novas tecnologias exigem um diálogo constante com a sociedade civil, tá? Então, é importante, né, que outros atores, as indústrias, cientistas e administradores devam ouvir o público, né, no sistema de comunicação de duas vias. Então, é importante esse debate, né, para a sociedade ela entender, né, os benefícios, né, e os riscos dos nanomateriais. É importante, né, e é preciso se considerar os impactos em termos de nanopartículas, principalmente as não engenheiradas, né, que são produzidas não intencionalmente na natureza. E, principalmente, né, as que são mais estudadas, são as engenheiradas, né, ou seja, as nanopartículas que são produzidas no laboratório para uma determinada aplicação.
Então, mesmo sendo conhecido, né, a estrutura, o tamanho e as propriedades das nanopartículas, sua interação com o meio ambiente ainda é muito desconhecido, né? E essa interação, ela varia intensamente. Então, ainda não se tem conhecimento, né, e ainda não se pode aplicar essa relação dose e resposta que é tradicionalmente utilizada. Então, as nanopartículas, elas se comportam de forma diferente daquelas de tamanho superior. Então, em relação à política de controles, ainda é grande, né, a carência de leis que regulam, né, a produção, a comercialização e o uso de nanomateriais. Mas temos um avanço, né? Muito já tem se discutido a esse respeito. Tá? Então, a OECD, tá? Ela dá assistência, né, na implementação de políticas que garantam, né, o desenvolvimento responsável da nanotecnologia. Então, o programa OSDs, né, ele busca garantir que a abordagem ao perigo, exposição e avaliação do risco de nanomateriais seja feito com um embasamento científico, né, com uma padronização e com uma harmonização intencional. E aí ele sugere, né, nessas políticas de controle, algumas estratégias, tá? Mesmo não se tendo ainda essas políticas de controle, né, de forma regulamentada. Então, as estratégias seria a criação, né, de banco de dados com informações de pesquisas na área de saúde humana, meio ambiente e segurança. Né? Nosso grupo de pesquisa, nós temos o cuidado, sempre que a gente desenvolve uma nanopartícula, né, visando uma aplicação, a gente faz os testes genotóxicos. Tá? É importante, né, gerar essas informações, esses conhecimentos. É importante testes de nanomateriais específicos, a promoção da cooperação em programas voluntários e regulatórios, tá? A mediação da cooperação internacional nas estratégias de avaliação do risco. É muito importante, né, que a gente faça em qualquer produto que contenha nanopartículas, né, que se faça a avaliação do risco tóxico, genotóxico, e a promoção do uso sustentável ambientalmente através do aumento de conhecimento dos aspectos do ciclo de vida dos nanomateriais manufaturados. É importante, né, se seguir essas estratégias, porque hoje a gente fala muito em nanocompósitos, né, como os nanotubos de carbono, grafeno, fulereno, né, e as aplicações, né, dessa estrutura em nível atômico, e a gente já vê assim, uma aplicação muito grande, né, no mercado, tá? Em produtos, né, que contêm nanopartículas, né, roupas, bicos de mamadeira, pentes, toalhas, os produtos, né, além de produtos tecnológicos como computadores, mouses, hoje a gente encontra nanopartícula em grande quantidade de material, como selantes de concreto, concreto de alta resistência, tintas e adesivos que se soltam quando necessário, plásticos, né, que são tão resistentes quanto o aço e transparentes. Então, hoje são desenvolvidos produtos, né, que aumentam a eficiência da extração, que melhora a purificação dos hidrocarbonetos, ajuda na remediação das contaminações, que diminui a corrosão. Então, nós temos uma aplicação muito grande, né, das nanopartículas. No ramo farmacêutico e dos cosméticos, né, hoje temos medicamentos novos ou medicamentos antigos, né, que são nanoencapsulados, estão presentes as nanopartículas em preservativos, em branqueamento de dentes ou resinas, né, para substituição de amálgamas, em band-aids, né, com nanopartículas de prata, ataduras para queimaduras, perfumes, cremes anti-rugas, creme dental, né, sem contar no avanço na área da nanomedicina. Né? Já foram desenvolvidos sensores que podem ser implantados, né, junto de tumores para monitorar o seu crescimento. Então, esses sensores, né, a aplicação deles, eles captam níveis de oxigênio próximo do tecido para determinar se o tumor está se desenvolvendo. Então, é inegável, né, os benefícios, né, das nanopartículas, as aplicações, o novo universo, né, hoje se fala na quarta revolução tecnológica, né, mas é importante, né, se fazer estudos,
se gerar conhecimento, né, em relação às aplicações, mas também em relação aos impactos na saúde e no meio ambiente, tanto os impactos positivos como os impactos negativos. É, estou aberta, né, a perguntas, a colocações, e muito obrigada a todos pela atenção.